Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra clase. Opa, vamos lá. Aí estão os pontos de apoio para quem precisar de algum tipo de ajuda. Vai lá, pega a apostila e abre na página 107. Como dar instrucciones? Nuestro objetivo é saber utilizar as estruturas corretas para dar instrucciones. Ou seja, na aula de hoje a gente vai aprender a dar instruções e ordens em espanhol. Para isso, a gente vai usar um tempo verbal muito específico, que é o imperativo. Bom, assim como na língua portuguesa, na língua espanhola, quando você quer dar ordens a alguém, ou dar uma instrução, ou fazer um pedido, nós usamos o modo imperativo. O imperativo pode aparecer conjugado em tu ou em usted. Há umas regras que podem ajudar-te a formar a terminação verbal do imperativo. Para os verbos regulares, as regras são estas. Bom, primeiro, por se tratar de você falar com outra pessoa, né? Você nunca vai dar ordem para si próprio. Você vai pedir ou dar ordem ou dar instrução para uma outra pessoa. Nós vamos usar o imperativo nesse caso, ou em tu, que seria a segunda pessoa, e aquela usada com um tratamento muito informal, usado para as pessoas com que eu conheço, tenho intimidade ou são da minha idade. Ou vou usar o usted, que seria o tratamento mais formal, terceira pessoa. Uso para aquela que eu não tenho intimidade, pessoas mais velhas ou pessoas com cargo hierárquico maior que o meu. Então, eu vou ter o uso do imperativo na segunda pessoa com o tu ou na terceira pessoa com o usted. E há regras para que você forme esse imperativo. Vamos falar primeiro dos verbos regulares. Que regras são essas? Olha só. Primeira conjugação, né? Verbos terminados em ar. Se for o tu, a terminação do verbo vai terminar em a. Então, ó, pelar, pela. Cortar, corta. Picar, pica. E se for um tratamento formal, eu termino em e. Pelar, pele. Cortar, corte. Picar, pique. Então, o que vai definir se eu vou usar o tu ou o usted é o grau de formalidade que eu tenho com aquela pessoa. Se for íntima, tu. Se for uma pessoa que eu não conheço ou mais velha que eu, usted. E aí a terminação muda. Verbos terminados em er ou ir, a terminação é a mesma. E o que vai modificar novamente, é o grau de formalidade. Se eu tenho intimidade com aquela pessoa, tu. Se eu não tenho intimidade ou ela é mais velha que eu, usted. Vamos ver no caso do tu. Meter, meter. Añadir, añade. Bater, bater. E se for uma pessoa com a qual eu não tenho intimidade ou mais velha, usted. Vamos mudar a terminação para a. Meta, añada e bata. Muitas vezes a sonoridade fica esquisita para nós, porque fica muito discrepante da língua portuguesa, mas é o correto. Se você entendeu isso, se você memorizar essa tabelinha de verbos regulares, você não erra mais nenhuma questão no imperativo da língua espanhola. Alguns verbos irregulares. Então, vamos falar agora de um pouquinho dos verbos irregulares, né? Os principais. Tener, hacer, oír, decir, ser, salir, venir, ir. E aí vai ter as terminações em tu e usted. Esses eu aconselho que vocês memorizem, porque o Enem, que tudo bem não é esse ano, mas vai chegar uma hora, gosta de trabalhar bastante com esses verbos. E as formas negativas? Gente, só colocar o no na frente, né? Então não tem muita dificuldade. E aqui embaixo eu botei um pouquinho de um verbo que não está em cima, que também é muito usado, que é o verbo poner. Ele também é irregular e ele é muito utilizado principalmente em ordens, né?
Aqui a gente tem uma observação importante. Os imperativos podem ser formales ou informales. Quando se trata de solamente um interlocutor, se usa tu ou usted. Tu é informal, ou seja, se usa em situações em las que a relação não é distante, ou aún quando se quer imprimir um tono de mais proximidade. Aquilo que eu falei, né? Eu uso tu quando eu tenho um grau de intimidade com a pessoa. Em las recetas que aparecem em revistas, diários ou em sítios de internet, se suele poner tu, ou seja, em receitas, que é tanto em português quanto em espanhol, você só usa verbo no imperativo, nós sempre, por regra, vamos colocar como tu, um grau de informalidade. E a usted se utiliza quando a ideia é manter alguma distância entre os interlocutores. Se utiliza em contextos mais formais e em alguns livros de receita, especialmente aqueles escritos por ou para pessoas maiores. Bom, usted é usado naquela distância, né? Quando eu quero impor uma barreira entre eu e a pessoa com a qual eu estou falando, quando eu não tenho a menor intimidade com a pessoa, quando ela é mais velha que eu, ou quando ela tem um cargo hierárquico maior que o meu. No caso das receitas, é muito difícil você achar uma receita que seja dita em usted. Normalmente, essas receitas são livros muito antigos ou são receitas, livros especialmente feitos para pessoas da terceira idade. Tá bom? Uma outra coisa, na Espanha, nos países hispanohablantes, eles fazem muito essa distinção do grau de formalidade. Não é como na língua portuguesa. Então, num país hispanohablante, jamais eu chamaria minha mãe de você, que é o nosso grau de informalidade no Brasil. Obrigatoriamente, eu sempre chamo a minha mãe por um apelido carinhoso, né? Mamá, normalmente, ou eu vou chamá-la sempre por usted. Manter a distância, respeitando o grau de idade acima do meu, tá? Mas é uma questão cultural e a gente tem que se atentar para isso. Bom, e com relação à colocação pronominal? Também teremos algumas regras que precisam ser seguidas. Em espanhol, a colocação pronominal é muito sencilla e basta observar as seguintes regras. Sencilla é sensível. Quando a forma verbal está em infinitivo gerúndio, o pronome é pospuesto. Então, se o verbo que eu estou usando ele está no infinitivo gerúndio, o meu pronome vem após o verbo. Hay que tomarlo todo. Si mamá, estou tomándolo. Então, infinitivo gerúndio posterior ao verbo. Quando a forma verbal está conjugada no imperativo afirmativo, o pronome também é pospuesto. Ou seja, quando o imperativo for afirmativo, ele também vem depois do verbo. Tómalo agora, ou seja, uma ordem. Tome agora. Quando o verbo está conjugado nos outros modos, indicativo, subjuntivo, imperativo negativo, ou em outra forma, particípio, o pronome é anteposto, ou seja, vem antes. Então, o que a gente tem que saber? O complemento, ele só vai vir após o verbo em 3 situações: gerúndio, infinitivo e imperativo afirmativo. Em todos os outros casos, o meu pronome vem na frente do verbo. Regra fundamental e importantíssima que o Enem ama cobrar. Porque a maioria dos alunos não consegue usar corretamente. E no meu ponto de vista, você decorou a regrinha, nunca mais vai errar a colocação pronominal do verbo. Aí eu botei a receita que inclusive está no livro de vocês. E se vocês quiserem fazer em casa, podem fazer, porque é a receita verdadeira do guacamole. Guacamole é uma pastinha muito, muito utilizada nos países latino-americanos e base da receita mexicana, tá? Uma delícia, tem um gosto meio azedinho. No México, por exemplo, se come guacamole com tudo praticamente, inclusive misturado na comida, no feijão, que eles comem gelado, e que de verdade fica muito bom, gente. Eu achei que ficava horrível, mas fica bem gostoso. Então, quem quiser fazer guacamole, é bom.
Aqui no Brasil a gente adaptou o guacamole e a gente come o guacamole normalmente de duas formas. Ou você vai comer ele puro, na colher, como se fosse uma comida, ou você vai comer como molho de aperitivo. Então é muito comum aqui em restaurantes Tex-Mex, né, texicano, mexicano, no Brasil, você vir guacamole com Doritos para você passar, com torradinhas, em alguns lugares até com carne, tá? Mas aí é uma adaptação brasileira, não é uma regra da culinária mexicana. Então olha bem, vamos falar um pouquinho os ingredientes. 2 aguacates, abacates, uma cebola mediana, 2 tomates pintones. Pintones, gente, tomate maduro, tá? O tomate tem que estar bem madurinho. El zumo de medio limão, o suco de meio limão. Umas hojas de cilantro fresco. Cilantro é uma erva que você não vai achar no Brasil, raramente. Então, a gente adapta a receita. Como que a gente adapta no Brasil? A maioria das pessoas não colocam nada, tiram simplesmente essa erva e não colocam. Algumas adaptam colocando folhas de manjericão, tá? Umas hojas e sal. O sal é a gosto. O que me interessa vem agora. Como que a gente daria ordens, né? Ou daria as instruções dessa receita? Pica finamente la cebolla. Ó, pica. Tu. Pica finamente el tomate. Quítale las semillas. Tira as sementes. Também pode quitar la piel. Ou seja, pica, quítale. 2 verbos no tu. Então, você vai picar o tomate e tirar as sementes. Quem quiser pode tirar também a pele. Pica las hojas de cilantro, aproximadamente uma cucharada para esta quantidade de aguacates. É aquilo que eu falei, a tal da folha. Aproximadamente uma cucharada, uma colher para essa quantidade de abacate. Pela los aguacates se faz um purê com sua pulpa usando um tenedor. Então, tira a pele, né? E faz um purê com a polpa usando um garfo. Você vai pegar o garfo e vai amassar num prato ou num recipiente o abacate. Añade el zumo de limão e os demais ingredientes. Junta o suco de limão e os outros ingredientes. Añade sal a tu gusto e mezcla muy bien. Ó, añade, mezcla. Coloque o sal ao seu gosto e mexa muito bem. Ajusta a tu gusto la sal e el cilantro. Então, vai depois disso tudo ajustando o sal aí para não ficar salgado. Vamos praticar? Façam os exercícios e enviem para o meu e-mail até o dia 26. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.